Sr. Presidente, boa noite, Sr. Presidente, boa noite, caros deputados municipais. Certamente que quem se identifica com a República concorda que um voto de saudação ao 5 de outubro, pela sua importância, mereceria outra dignidade, não só na data como no tempo em que é apresentado. De qualquer das formas, o caráter definidor da República é sem dúvida o adjetivo livre. Livre na escolha, livre no arbítrio e livre no pensamento. É a consagração da possibilidade de escolha de quem nos governa e de quem nos representa. É a possibilidade de, caso este ciclo representativo não corresponder às nossas expectativas, ter hipótese de escolher, de mudar, de percorrer outro caminho. A República é, por isso, inquestionavelmente, a glorificação do homem enquanto indivíduo, da consagração e proteção do livre pensamento e do firme compromisso de que o homem vive em igualdade com os seus semelhantes. A questão de gênese parte da representatividade e do nosso livre pensamento. Quem nos representa? Um nosso semelhante ou alguém que tem privilégios emanados de uma linhagem, apelidos ou brasões? A resposta a esta questão define a nossa própria condição. Ou somos súbditos ou somos cidadãos. Ou prestamos vassalagem ou somos todos iguais. Assim sendo, a República é inequivocamente um pilar fundamental da condição humana e um excelente ponto de partida para uma sociedade mais justa e que se quer vivenciada num regime democrático. No entanto, e a história do mundo está profusamente repleta de exemplos que confirmam isto mesmo, a República, por si só, não é uma garantia de liberdade. O mundo está cheio de Estados ou formas de governo que, embora sendo repúblicas, não asseguram aos seus cidadãos a consagração de liberdades fundamentais e a separação de poderes. São vários e em vários continentes os países que se constituíram em repúblicas e que são ditaduras assentes numa visão ideológica única ou no mais tenebroso fundamentalismo religioso. De igual forma, não podemos considerar que as monarquias representam per si regimes opressores e que cerceiam as liberdades de quem ali vive. São vários exemplos de sociedades assentes em monarquias e que estão na vanguarda em matérias de equidade de oportunidades, igualdade de direitos e de justiça social. No entanto, há um facto indesmentível. A humanidade tem caminhado quase sempre num sentido, o da transformação das monarquias em repúblicas, raramente o seu contrário. E esse caminho foi feito na esmagadora maioria dos casos através de processos revolucionários e nunca porque a dita nobreza abdicou dos seus privilégios. Diga-se, aliás, que a abdicação em monarquia é quase sempre feita em favor de um dos seus e nunca em favor dos súbditos. Ao sangue azul, o que é do sangue azul. Aos plebeus, o que é dos plebeus. Reiteramos aqui a trave mestra do nosso voto de saudação. O Partido Socialista, ao celebrar a Revolução Republicana de 1910, sublinha a importância da laicização e a separação entre o Estado e a Igreja. A laicização do Estado é um pilar fundamental de uma democracia plena e que se quer perpétua e em constante aperfeiçoamento. Este é o princípio fundamental da ideologia republicana e um dos principais objetivos perseguidos pelo regime instaurado pela Revolução de 5 de outubro de 1910, que afirmou a liberdade de consciência e a liberdade religiosa, autorizando igualmente todas as confissões religiosas. Ou seja, com a instauração da República reconheceram-se como cidadãos de plenos direitos todos aqueles que professavam outras religiões que não a católica apostólica romana ou mesmo os que não professavam nenhuma religião. Mas não só. Ao celebrar a Revolução Republicana de 1910, destacamos a institucionalização do divórcio e a legalização dos casamentos civis, a igualdade de direitos no casamento entre homens e mulheres, a regularização jurídica dos filhos naturais, a proteção aos idosos e à infância, a extinção dos títulos nobilárquicos, o reconhecimento do direito à greve e o desenvolvimento de novas políticas em relação ao dito Império Colonial. Ou seja, destacamos decisões que quiseram promover uma sociedade mais justa, mais equitativa e definitivamente mais livre. Não ignoramos que a implantação da República em Portugal foi um processo impregnado de revanchismo, inusitado anticlericalismo e uma visão manicaísta e fraturante do país. A paixão e o fervor republicano em Portugal acabaram por criar involuntariamente as condições políticas e sociais para dar lugar à mais longa ditadura existente até hoje no continente europeu. O radicalismo antirreligioso foi uma das alavancas desse caminho rumo às trevas. A República, no entanto, criou raízes e acreditamos que estas jamais serão arrancadas, ainda que aqui e ali encontremos os seus detratores.
verifica-se hoje a crítica fácil, popularucha e assintosa quanto ao significado da República por parte dos velhos monárquicos, saudosos do direito da pernoita e da sucessão e ressucessão baseada num suposto sangue azul, ou dos novos monárquicos, ávidos de um caribe nobilárquico que lhes deu o vigor necessário para a ascendência do reconhecimento social. Por cada crítica feita à ética republicana, há um dissimulado saudosismo de um status quo assente na supremacia do forte sobre o fraco, do rico sobre o pobre, do nobre sobre o plebeu ou da aristocracia sobre aquilo que os monárquicos apelidam da pioleira. Na linha da frente da defesa da República devem antes de todos estar os republicanos. Na defesa da ética republicana, que não é uma propriedade de um indivíduo, de uma organização, de uma classe ou de um partido. Quanto à relativização da nossa própria história, que alguns quiseram apagar, quando em nome da produtividade se aboliu um feriado que honrava Portugal, os portugueses e as suas concretizações. A República e a sua ética defendem-se atacando aquilo que a torna débil, a corrupção, a cleptocracia, o despotismo, o discurso antagónico quando está no poder e na oposição, o populismo e a demagogia, a não renovação dos protagonistas políticos, a má gestão da coisa pública, a lentidão da justiça, a falta de empatia entre quem muito tem e quem nada tem. Por isso, hoje saudamos os avanços civilizacionais que nos trouxe a República e que, ano após ano, década após década, século após século, nos foram sonegados e expropriados por uma monarquia decadente, obtusa e que atrasou a nação portuguesa. Haverá maior ideal de liberdade do que a transformação do homem de súbdito para cidadão? Não queremos. Hoje, na Casa da Cidadania, porque somos cidadãos e não na casa dos vassalos, porque não somos súbditos, saudamos a Revolução Republicana de 5 de outubro de 1910. Viva a República! Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado.